Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar aí com portfólio de imersão profissional, produção e metrologia. Ok? Se vocês precisarem de apoio nessa atividade ou nas demais, nosso contato está na descrição, beleza? Deixa o like também, se inscreva no canal para estar fortalecendo, para a gente estar trazendo mais conteúdo aí para vocês também, tá bom? Como sempre, pessoal, eu vou fazer uma leitura inicial aqui para a gente entender todos os pontos dessa atividade, tá? Entender de fato a importância, a aplicabilidade. Vou fazer uma leitura geral, tá? Trazer alguns conceitos aqui para contextualizar de uma forma melhor para vocês, tá? Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Ó, aplicações práticas da metrologia nos sistemas de produção, ok? A produção industrial é o resultado de séculos de evolução tecnológica e organizacional, desde as primeiras ferramentas rudimentares até os sistemas avançados da indústria 4.0. Os processos de fabricação foram se tornando mais complexos, exigindo maior controle e precisão e eficiência. Para dar suporte a essa complexidade crescente, surgiram sistemas de produção, como os modelos contínuos em lote e sob encomenda, que organizam os fluxos de trabalho conforme a natureza e o volume da demanda. Paralelamente, a metrologia, entendida como a ciência da medição, tornou-se um elemento indispensável para garantir a qualidade dimensional e funcional dos produtos fabricados. Medir corretamente é assegurar que peças encaixem, funcionem e resistam conforme o planejado. No contexto da produção, isso significa integrar o conhecimento sobre o processo de fabricação, usinagem, fundição, conformação, soldagem, com os instrumentos e métodos de medição adequados, conforme exigido por cada tipo de produto e sistema produtivo. Portanto, nesta atividade, você é desafiado a simular um processo de fabricação com base no que foi apresentado, identificando o sistema produtivo, escolhendo o processo mais apropriado, mapeando o fluxo da produção e integrando um ponto de controle metrológico que garanta a qualidade final. Assim, com base no livro de metrologia e em pesquisas, você deverá descrever um cenário de produção e aplicar os conceitos estudados conforme a orientação a seguir. Etapa 1. Construção do contexto. Escolha um produto industrial, por exemplo, parafusos, chave, engrenagem, eixo, placa metálica, etc. 2. Pesquisa e descreva. Qual processo de fabricação é usado e seria mais adequado para esse produto? Qual sistema de produção seria mais aplicável? Contínuo, em lote ou sob encomenda? Cite e explique por que o sistema de produção escolhido é o mais adequado e justifique tecnicamente a sua escolha. Beleza? Então, pessoal, olha só, é o seguinte. De acordo com o que nós lemos ali, o que ele trouxe ali para nós? Ele vem explicando que a produção industrial ela se tornou mais complexa ao longo dos anos, por conta de tecnologias avançadas, como por exemplo a indústria 4.0 que ele traz aqui para nós, tá? Mas assim, no fundo, o que ele traz aqui para nós é assim, toda a produção industrial tem um objetivo em comum, tá? Que é fabricar produtos que atendam aos requisitos de qualidade, tá? Que visam a satisfação do cliente. Claro, produzindo com muita precisão e eficiência. Esse é o objetivo que vem desde os primórdios da indústria, tá? Então é aí que a metrologia ela entra, tá? A metrologia por si, que é a ciência das medições, tá? E que garante que cada parte fabricada esteja dentro dos padrões desejados e principalmente que funcione corretamente, tá? E aí o que ele traz aqui para nós na etapa 1, né, pessoal? Ele pede para a gente escolher um produto, tá? Vou imaginar aqui, por exemplo, que depois eu vou descrever isso aí para vocês, tá? Bem certinho. Mas, por exemplo, vou pegar aqui o parafuso, tá? Um parafuso, ele precisa ter as dimensões certas, exatas, né? Para encaixar de maneira correta em outros componentes. E
desempenhar sua função, né? Sua função tem que funcionar corretamente também, que é apertar ou manter, né, as peças unidas. Então, o parafuso é um exemplo simples que vai exigir muita precisão no processo de fabricação. A gente vai conseguir aplicar as técnicas de metrologia para de fato entender. E aí ele pede para a gente escolher também qual que é o processo de fabricação mais adequado para esse tipo de produto, beleza? Seria uma produção contínua, em lote ou sob encomenda. Por exemplo, o parafuso, a gente pode produzir o parafuso por usinação, né? Usando máquinas que removem o material até alcançar a forma desejada. Então ele vai rotacionar, vai retirar aquele cavaco que nós chamamos, né, para formar aqueles vãos do parafuso. Em fábricas de grande escala, a gente pode utilizar também outros processos, como por exemplo o forjamento, que também são utilizados, tá? Então a gente pode utilizar esses processos de fabricação. Já com relação ao sistema de produção, como o parafuso ele é um item que nós temos que produzir muito e de forma padronizada, são muitos modelos iguais, quando a gente fala de padronização, né? Em grandes quantidades ao mesmo tempo, o sistema mais adequado seria o contínuo, nesse caso aqui em específico, tá? Significa que é uma produção ininterrupta, tá? Com fluxo constante de peças sendo fabricadas. Então, por exemplo, uma linha de produção onde cada parafuso ele é produzido em sequência, tá? O que ele pede aqui para nós na etapa 2, seguindo aqui então. Etapa 2, modelagem do processo, tá? Elabore um fluxograma simples, desenhado à mão ou digital, representando as etapas do processo de produção do seu produto, desde a entrada da matéria-prima até a entrega final. 4. Indique em qual etapa do processo você aplicaria controle metrológico e qual instrumento de medição seria mais adequado para uso e o porquê. Beleza? Então, pessoal, olha só, é o seguinte, por exemplo, vou citar aqui por cima, tá? Do parafuso, a gente vai criar um fluxograma desde a entrada da matéria-prima, que seria a barra de metal, tá? Aí vai para o processo de corte e forjamento, que dá aquele formato inicial do parafuso. Depois a gente segue para usinagem, que vai ter o detalhamento da rosca e do formato do parafuso. Depois passa por um processo de controle de qualidade, onde a gente tem ali a métrica, né, e a inspeção visual. Embala e entrega o processo final. Bem resumido aqui, mas a gente pode detalhar um pouco mais as etapas, que é o que eu vou fazer com vocês, tá? Mas só trazendo aqui como exemplo. Por exemplo, onde nós aplicaríamos aí o controle metrológico, que é logo após a usinagem, né, no nosso controle de qualidade. Então, o controle metrológico deve ser feito logo após a usinagem. A gente pode utilizar um micrômetro para medir a rosca e o diâmetro do parafuso, tá, com alta precisão. E o micrômetro ele é um aparelho muito preciso, ele vai indicar ali na casa de 0,001 milímetros de precisão. A gente vai ver isso aí, um exemplo de medição ali no laboratório virtual para a gente entender certinho, tá? Que eu trouxe para vocês. E é isso, tá? Ele vai pedir aqui, nós vamos trabalhar de acordo com a criatividade. Depois eu vou descrever isso bem certinho para vocês, para a gente entender melhor. Aqui que ele traz aqui na etapa 3, que é a reflexão, ok? Com base no que você aprendeu e no seu produto, responda: A. Qual é a importância da metrologia nesse processo? B. Que tipo de falhas ou retrabalhos poderiam ocorrer se esse controle não fosse realizado corretamente? C. Qual instrumento de medição oferece maior precisão para peças metálicas pequenas? Cite e explique que o instrumento citado oferece. Por que o instrumento citado oferece maior precisão? Como eu já disse, né, pessoal, a metrologia ela vai garantir que as peças estejam de acordo com padrões estabelecidos. Então a metrologia ela é vital na empresa para garantir que cada parafuso tenha as dimensões exatas para encaixar corretamente, tá?
Então, se um parafuso estiver fora da medida, ele pode não funcionar corretamente ou até vai causar falhas no produto final. E isso vai impactar toda a linha de produção, né? E aí ele pergunta na B para nós, que falhas ou retrabalhos poderiam ocorrer se esse controle não fosse realizado? Então, como eu já disse, né, peças que não encaixam, falhas de funcionalidade no produto final, perda de material, então, custos, né? Custos e retrabalho, pessoal, para custo somado ao retrabalho aí pro dono da empresa, né? E aí, a última ele pede aqui para nós, qual instrumento de medição oferece maior precisão para peças metálicas pequenas? Se te explique. No caso do parafuso, aqui a gente pode citar o micrômetro, tá? Que tem aí é um dos instrumentos mais utilizados aí para medir peças pequenas, como parafusos, tá? E oferece aquela precisão que eu citei, que é de 0,001 milímetros. Então ela é crucial porque a rosca do parafuso precisa ser medida com exatidão para que a peça se encaixe perfeitamente, tá? E aí na etapa 4, pessoal, é a conclusão. Daí é algo mais pessoal. A gente vai discutir isso aqui melhor, tá? Mas ele pede aqui, ó, finalize a atividade descrevendo com uma conclusão pessoal sobre o que você compreendeu na disciplina, destacando a relação entre produção e medição, a relevância da metrologia na garantia da qualidade, o que mais chamou sua atenção nesse exercício, tá? Então é isso, vamos lá.